Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui aos testes de performance, né? Vamos criar nosso primeiro teste de performance com o K6, ok? Nós já temos a nossa página funcionando, né? Já tá aqui, está atendendo, não está fora do ar, está de boa, né? Agora a gente precisa fazer um teste, né, nessa página. Então vamos fazer um teste de estresse nessa página para saber quanto ela aguenta, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, se já está no VS Code, vamos lá na nossa pastinha chamada testes, né? Aqui, e vamos criar um arquivo chamado stress.js, ok? Criamos aqui a pastinha de stress.js, tá? E dentro dessa pastinha, nós vamos copiar esse código aqui. Eu vou explicar para vocês o que ele faz, né? Aqui é o seguinte, aqui ele importa, né? A gente já fez a instalação do K6, o K6 já está instalado, K6 version, ele está instalado na nossa máquina, ok? Então ele está fazendo a importação aqui do K6, né? Ele está fazendo a importação também de um check e de um sleep, do K6 também. O check, ele vai fazer um check para saber o estado das requisições, tá? E o sleep, ele dá uma segurada nas requisições, né? Você pode configurar aqui com padrão 1 segundo. Então, tipo assim, ele faz uma requisição por segundo, tá? Quando a gente quer fazer um teste de carga massivo, a gente tira esse sleep, então ele bate com força na aplicação, né? Ele não tem nada que segura o gerador de carga para fazer as requisições. Então, o que segura o gerador de carga é esse sleep. Se a gente remover esse sleep, ele vai bater com força na aplicação, né? Na documentação do K6, ele fala que consegue gerar 300 mil requests simultâneos, né? Usando uma máquina simples, né? Isso a gente pode ver na documentação. Então, aqui, os exports, né, dos options, a gente pode configurar uma rampa aqui, né, dentro do K6, dizendo a duração e a quantidade de views que vai ser usado, né? Então aqui tem um primeiro estágio, né, stages, é o estágio de duração de 60 segundos, ele vai começar com 70. Depois do segundo estágio ele vai subir 70 views em 1 minuto. Depois ele vai segurar esse número por 4 minutos e em 30 segundos ele vai fechar essas conexões, né? É um número baixo para o que a gente vai fazer. Eu vou aumentar aqui para fazer o estresse, eu preciso de um número maior, né? Eu vou aumentar para 200, ok? E a gente aqui não vai bater, tem uma aplicação que é do próprio Grafana aqui, a gente não vai bater neles não, tá? A gente vai bater aqui no localhost, que foi a aplicação que a gente subiu localmente. Tá? A aplicação da pizza, né? Você escolhe a pizza, né? E vê se você gosta, se você não gosta, né? Você love it, ou você pede outra pizza, se você não gostar, não tem, thanks. Então é bem legal para testar, é uma API simplesinha, ok? Então a gente aqui está testando o localhost, né? Aqui é a função que faz o request, né? Então ele aqui guarda uma resposta, ele vai fazer a requisição aqui, guarda a resposta dessa requisição nessa variável aqui, ele checa se o estado dessa requisição é 200, então se for 200 ele está ok, tá? Então é bem simples, não tem mais nada do que esse, é um cenário bem simplesinho mesmo, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir a pasta de testes, né? Tem o testes de estresse,
Então, para executar, a gente vai fazer o seguinte. Aqui para cima, inclusive, a gente vai rodar K6 run, né, stress.js. Simples assim. Executa. O Grafana está sendo executado. Então, ele está executando aqui o teste. Mas repara que ele está 1 minuto e meio. Aqui está com. Saiu errado, né? Aqui seriam 4 minutos. Ficou com M ali. Ele considerou a subida e a rampa de descida não vai considerar o. Vou parar ele aqui e vou começar ele de novo, ok? E vou mostrar o seguinte para vocês, que ele está sendo executado, né? Agora sim ele considerou aqui o tempo, né? Tinha um S aqui, segundo a gente coloca S, minuto a gente só coloca o M, né? Ele considerou aqui os 5 minutos e meio. Está executando o teste, só que ele executa o teste, a gente está vendo o teste sendo executado, só que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Sabe que está sendo executado um teste, a página aqui está funcionando. O máximo que a gente pode fazer aqui é um refresh na tela para ver se está respondendo. Olha o que aconteceu. Ele chegou aqui no número, né, considerável. A página uma hora funciona, hora não funciona, né? Legal que a gente conseguiu ver isso no browser, né? Mas se eu quisesse ver isso nos logs, como é que eu faço para ver isso nos logs, né? Uma hora funciona, uma hora dá 503 é que o serviço está indisponível. Ele bateu com uma carga aqui tão alta que o serviço ficou indisponível. A aplicação tem hora que não responde, ela responde para uns e não responde para outros, né? Ó, agora ela já não está. Ó, você dá o refresh, o F5 aqui, né? Estou apertando o F5 no teclado, para não ficar no mouse. Agora está respondendo, ó. Uma hora dá erro, uma hora não dá erro, né? Como é que eu faço para verificar isso, né? Então, já vi que 200 é demais, mas eu fiz para provocar mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para a gente ver os logs, né? A gente quer ver como é que... Como é que ficam os logs? Então, aqui está sendo executado. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui no Nginx, setup no Nginx, o monitoramento. Então eu tenho aqui um tail, né? Eu vou conseguir ver o que está acontecendo com a aplicação. Ó, a página está lá, está rodando, mas ora, quando eu dou aqui um refresh na tela, ó, ele dá um soluço aqui, né? Eu estou numa outra fonte, mas você reparar aqui, ele está mostrando o 200, mas ele também tem hora que ele mostra o 503, tá vendo? Ele é bem rápido, mas ele mostra, deixa eu cancelar aqui, ó, ele mostra aqui 200, mas ele também mostra 503, ó, tá dando bastante 503, né? Às vezes mais do que o 200. Então, essa é uma forma de você monitorar a tua aplicação. Olha, lá com 200 ele já soluçou. Ele não tem mais como... Ele está respondendo, mas tem hora que ele... Para alguns ele está dando 503, né? A aplicação continua dando 503, mas ele está atendendo, mas
ele tem erros de servidor, né? Uma hora ou outra ele para de responder. Então isso foi aquela configuração do rate limit que a gente colocou lá atrás. Eu coloquei lá em 70, né? E provoquei com 200 para ver o que acontecia. É uma forma de você provocar o erro, né? Vai dar os 503 que a gente estava esperando mesmo, estava configurado. E isso impede que, em alguns casos, né, você coloca o rate limit, que sua aplicação receba uma carga excessiva de bot, né, de DDoS, né, para bater na tua aplicação e deixar tua aplicação indisponível. É isso que acontece com a maioria dos sites quando sai do ar. O consumo excessivo dentro do site vai fazer o serviço ficar temporariamente disponível até a ferramenta que está fazendo a requisição parar de fazer o teste, né? Enquanto estiver rodando o teste, está acabando ali, falta 1 minuto só. Enquanto estiver rodando o teste, ele vai dar os 503, o serviço está indisponível. Isso se for um e-commerce, está perdendo dinheiro, né? Não consegue, uma pessoa consegue entrar no site, não consegue executar nada, vai ficar falhando, a pessoa vai ficar de saco cheio e vai sair da página, né? Tem um limite ali de 8 segundos, né? Se a página demorar mais de 8 segundos, a pessoa desiste de acessar o site. Então, a gente criou um caos aqui, né? Um teste de caos para poder provocar, né? Tem caos teste também, né? Para poder provocar a falha. A gente sabe, claro que a gente sabe a solução, mas foi provocativa. Ó, já diminuiu, ó. Quando diminuiu, ó, aqui já está só 200, ó. Reparou aqui? Aqui, quando caiu, ele já começou a responder 200 e a página parou de dar erro. Quer dizer, a gente descobriu um ponto ali de falha, né? Então ele mostra aqui, ó, houve falhas, né? 38% dos requests que a gente fez deram um erro, né? 61% dos testes que a gente fez deram um erro. Então só 38% foram ok, funcionaram. Assim, a quantidade de erros foi muito maior do que a quantidade de acertos, né? Então aqui tem o tempo de resposta, né? A gente tem aqui os checks, né? O que foi testado, 38% falhou, né? O tráfego de rede, né? O que foi recebido e o que foi enviado, né? O duration, o tempo médio de resposta, 488 US é bem rápido, né? O tempo máximo de resposta foi 29 segundos, é uma página de health check. 29 milissegundos é mínimo, né? Isso daqui ele foi muito rápido, a média, né? Só que ele atendeu a 155 requests por segundo, só que ele atendeu com falhas, né? A maior parte das transações foram com falhas. Então, o que a gente vai fazer? Lá no arquivo que a gente configurou, a gente colocou 200, a gente não sabe, né? Qual é o número que a gente vai conseguir testar para poder validar o erro, né? Com qual o número que ele começou, que ele estava atendendo que começou a dar o erro. A gente não pegou esse ponto, ele passou ali, a gente não tem que observar, tem que ficar olhando por aqui, né? Eu queria aqui também uns charts para teste de estresse, uns gráficos, né? O que esse gráfico faz? Ele faz isso daqui, ó. A gente pegou e montou, colocou 200 lá no teste, né?
ele foi subindo a quantidade de usuários, só que chegou um ponto que deu erro, né? Qual foi esse número que a gente testou e que deu erro? Nesse caso aqui, eu estou sem um sistema de visualização dos erros. Né? Eu consigo ver pelo log, mas eu tenho que ficar de olho ali no quanto ele está atendendo e quando começa o erro, né? Então, se você instala um Grafana na tua máquina, você fica monitorando e você consegue ver justamente no ponto que ele subiu a quantidade de usuários, né, que a gente colocou 200, ele chegou uma hora que ele começou a dar erro, né, então num ponto a gente consegue ver que aqui, quando estava ali perto dos 75, a gente sabe que deu erro, que começou a dar os erros. Então essa quantidade a mais, ele provocou erro até o final do teste. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que diminuir essa carga para poder fazer um teste que fique mais próximo de não dar o erro, né? E isso é o que a gente chama do teste de carga. A gente vai fazer um teste de carga baseado nesse número aqui antes de dar o erro, ok? Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.